Olá, Josefinos e Josefinas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje vamos falar sobre os princípios do treinamento físico. E antes de falar exatamente sobre isso, eu quero discutir algumas coisas com vocês em relação a essa palavrinha, treinamento. Toda vez que nós pensamos em treinamento, automaticamente o que vem à nossa cabeça? Equipes, atletas, grandes conquistas, grandes eventos esportivos, essa palavra nos remete a isso. Ou ainda aqueles mais práticos, treinamento vem assim, capacitação para o trabalho. Eu consegui um emprego, uma determinada empresa me contratou e ela vai me oferecer um treinamento para que eu possa desenvolver determinado trabalho. Mas nós somos treinados para alguma coisa o tempo todo, a vida inteira. Se você for ver bem, o tempo todo nós estamos nos preparando para fazer alguma coisa. Então, quando a gente nasce, não sabe falar, não sabe andar, não sabe ir ao banheiro sozinho. E vamos desenvolvendo, e vamos treinando. Os pais nos mostram, nos ensinam, nos estimulam, e aí a gente vai aprendendo. Aquela criança que é estimulada da maneira correta, ela vai aprender mais rápido do que aquela que o estímulo talvez não seja tão competente. Essa criança vai aprender também, mas ela vai demorar um pouquinho mais, certo? Então, depois, mais à frente, na escola, vocês pegam os textos que vocês estudam hoje, de história, geografia, língua portuguesa, biologia, enfim. Se vocês pegarem esses textos e comparar com os textos que vocês estudavam lá quando foram alfabetizados no começo do período escolar, vocês vão ver uma grande diferença, óbvia, né? Os textos lá daquela época são textos simples, com palavrinhas simples, com poucas sílabas. E agora vocês estudam textos bem mais complexos, não é? Com figuras de linguagem, com uma série de aspectos da língua que dificultam, que complicam um pouquinho a compreensão. Mas vocês hoje têm a capacidade. Por quê? Porque começaram lá com aqueles textos mais simples e foram se desenvolvendo, né? O nível de complexidade foi aumentando ao longo do período escolar até agora vocês serem capazes de estudar os textos que estudam. O mesmo princípio se aplica aos cálculos da matemática. Quando vocês começaram a estudar as operações fundamentais lá no começo, eram contas bem simples. E aí, ao longo do período escolar de vocês, houve de quando em quando, houve um aumento de complexidade até chegar agora e vocês conseguirem fazer os cálculos que fazem. Então, e assim quando a mãe ensinou a cozinhar, é assim quando aprendeu a limpar a casa, é assim quando aprendeu a ir para a escola sozinho, enfim, tudo que nós fazemos na nossa vida, de certa forma, envolve o treinamento. Envolve uma preparação, envolve um desenvolvimento de habilidades e ele segue alguns princípios. Temos que entender que nem todo mundo vai aprender no mesmo tempo. Temos que entender que de quando em quando nós temos que aumentar o nível de complexidade para que a pessoa se desenvolva e também temos que respeitar que esse processo tem que ser contínuo. Ele não pode ser interrompido, ele não pode ser paralisado. Porque quando eu paraliso, muitas vezes a gente perde um pouco do que tinha aprendido e aí tem que fazer toda uma retomada. Tá certo? Então, treinamento faz parte da nossa vida. Somos treinados o tempo todo. Assim como, para estudar os princípios do treinamento físico, vocês também foram treinados. Houve um processo de aprendizagem anterior para que vocês agora pudessem desenvolver esse conteúdo, para que vocês pudessem compreender e desenvolver a atividade que será proposta. Então vamos recordar um pouquinho esses momentos que nós já tivemos aí desde a primeira série. Bom, então eu coloquei um trechinho de uma música que foi a abertura de uma novela da Rede Globo lá nos anos 90, a novela Renascer, uma novela de muito sucesso. Nada cai do céu nem cairá. O que eu quero dizer com isso? Que realmente o que está escrito, nada cai do céu. Então ninguém escolheu colocar esse conteúdo agora na terceira série do ensino médio, porque falou, você quer saber? Tá faltando alguma coisa aqui, põe isso daí aí, tá certo. Não. Existia um processo
Existia um conteúdo que tinha que ser desenvolvido de maneira lenta, gradual e progressiva, para que vocês pudessem aprender desde a coisa mais básica até chegar agora à mais complexa. Então vamos dar uma recapitulada sobre o que nós já aprendemos e que nos ajuda a compreender esse tema agora. Lá na primeira série, logo que vocês entraram ali no primeiro semestre ainda, no segundo mês, vocês ouviram falar do balanço energético, que nada mais é do que o equilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico. Nós estudamos isso, vimos que tudo que a gente come se torna energia. A energia excedente, ou seja, aquilo que sobra, ela se acumula no nosso corpo sob a forma de gordura. Então, se eu estou muito magro e preciso ganhar um pouco de massa, o que eu faço? Eu aumento a minha ingestão calórica, diminuo um pouquinho o meu gasto energético e aí até atingir ali um peso ideal. Se eu quero fazer o processo contrário, estou acima do peso e quero diminuir, perder um pouquinho de peso, o que eu faço? Eu aumento o meu gasto calórico, diminuo um pouquinho a minha ingestão, até que isso se equilibre e entre num patamar considerado ideal, né? Vocês estudaram aí o IMC, como fazer gasto calórico, isso foi tudo trabalhado nesse momento lá na primeira série. Ainda na primeira série nós estudamos esses 3 conceitos importantes, né? Vamos começar pelo último. Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não simplesmente ausência de doenças ou enfermidades. O que isso quer dizer? Que vai muito além de você estar com sintoma de alguma doença ou não. Você pode estar bem fisicamente, plenamente fisicamente, tá com a cabeça legal, a mente, o emocional, tá tudo tranquilo, mas você mora ali numa favela, mora ali numa situação, numa comunidade pobre em que corre esgoto a céu aberto. Esse contato com esse esgoto me oferece risco à saúde. O outro lado também, eu posso estar pleno fisicamente, mas morar na mansão, no condomínio mais luxuoso que existe, só que eu estou com anorexia, bulimia, crise de ansiedade, depressão. Então, quer dizer, a minha saúde não está bem. Então, esses 3 aspectos devem ser considerados quando se vai pensar se o indivíduo está ou não saudável. Exercício físico é atividade planejada que, além do gasto calórico, me proporciona maior aptidão física e desempenho atlético. Então, sou um atleta, estou treinando para competir na competição X, ou eu quero perder tantos quilos em tanto tempo, e aí eu vou lá, organizo, preparo quantas repetições vou fazer, preparo quantas vezes por semana vou treinar, preparo quanto tempo de descanso eu vou ter entre uma sessão de exercícios e outra, eu organizo tudo certinho, traço um plano, traço um tempo, isso é exercício. Atividade física é qualquer movimento que o corpo realize que gaste energia acima do repouso. Então, varrer a casa, limpar a casa, lavar a louça, passar roupa, ir e voltar para a escola a pé ou de bicicleta, tudo isso é atividade física. Por esses conceitos, chegamos à seguinte conclusão. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é exercício, porque para ser exercício tem que ter planejamento e sistematização. Também na primeira série, mas aí lá no segundo semestre, nós estudamos sobre ginástica aeróbica. E aí a gente tem que lembrar da explosão das academias durante os anos 80. Temos que lembrar dos vídeos da atriz americana Jane Fonda, que foram muito populares naquele período. Lembra que a gente estudou que aqueles vídeos vendiam, as senhoras compravam os vídeos, arrastavam o sofá para os cantos, punham o vídeo para rodar e ficavam ali na frente da televisão tentando repetir os exercícios que ela fazia. Teve também um período em que foram divulgados os estudos do Dr. Kenneth Cooper, também americano, né? E que essa ginástica ela era caracterizada pelo alto impacto. E que isso se deu uma série de problemas com essas senhoras. Elas começaram a ter problemas articulares, dores musculares, contusões. E analisando o material, chegou-se à conclusão que aquela ginástica era intensa demais, era pesada demais para aquelas senhoras.
E aí se fez um reestudo sobre todo esse material. As academias acabaram desenvolvendo algumas alternativas de baixo impacto, como hidroginástica, enfim. E a indústria de material esportivo aproveitou todo aquele período, toda aquela explosão, né, das academias naquele período para desenvolver produtos, acessórios. Então houve um grande boom aí das indústrias de material esportivo nesse período. Então hoje elas são famosas, grandes multinacionais. Neste período houve uma grande expansão. O exercício aeróbio ele tem como objetivo principal melhorar a capacidade cardiovascular e respiratória. Ele é caracterizado por ser de moderada ou baixa intensidade e longa duração. Quando a gente diz longa duração, considera-se acima de 5 minutos. Então, essa é a característica do exercício aeróbio. Baixa ou moderada intensidade e longa duração. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, professor, eu lembro disso, mas como eu sei se um exercício está ou não está moderado para mim, para minha capacidade física? Tem como eu saber? Segundo a nossa apostila lá na época, ela indicava para nós o seguinte: se você conseguir conversar durante a atividade sem parecer que está tendo uma crise de asma, né? sem conseguir falar, isso indica que o exercício está moderado. Se você tentar falar durante a realização da atividade e estiver assim, excessivamente ofegante, isso indica que o exercício está um pouquinho pesado, dá uma diminuída. Então essa questão do moderado ou não, ela é subjetiva, ela varia de pessoa para pessoa, é uma percepção pessoal. Bom? Na segunda série, no primeiro semestre, nós estudamos muitas coisas relacionadas ao tema que nós vamos ver hoje. Nós vimos a ginástica de academia, o exercício anaeróbio, que ao contrário do aeróbio, ele é de alta intensidade e curta duração, né? Nós estudamos isso. Nós estudamos também que a relação de beleza, mídia e sociedade, e descobrimos que a beleza, que lá na antiguidade grega, até ali o período do Renascimento, os grandes romancistas, grandes escritores, retratam a beleza como um conceito, como uma ideia, muitas vezes inatingível, e aí o conceito de beleza, na verdade, se torna um produto. A beleza deixa de ser um conceito e vira um produto. Ou seja, hoje a beleza ela não é mais algo inatingível, ela é possível, segundo a propaganda, para todos. Então todos podem ser belos. Nem que para isso tenha que apelar para cirurgia, tenha que apelar para esteroide anabolizante, tenha que apelar para dietas absurdas e mirabolantes, mas enfim, a beleza é possível para todos. Estudamos também capacidades físicas, afinal de contas, para que se treina, professor? O objetivo do treino é, você treina fisicamente para ficar ou mais veloz, ou mais resistente, ou mais ágil, ou mais forte, ou mais flexível, ou tudo isso junto. Tem ainda o equilíbrio, que nós não estudamos e que se encaixa nesse bloco aí, tá? Então, quando a gente treina, a gente busca isso. Uma velocidade maior, uma resistência maior, uma agilidade maior, uma força maior, uma flexibilidade maior. Senão, não faz sentido. Tá bom? Estudamos também efeitos fisiológicos, morfológicos e psicossociais do treinamento. Grosso modo, só para recordar, o que é um efeito fisiológico? É um efeito que acontece por dentro, né? É uma mudança nos sistemas do nosso corpo, né? Então é a mudança dos nossos hormônios através do sistema endócrino, é a mudança da aceleração do nosso metabolismo, é a mudança da nossa capacidade cardiorrespiratória, enfim, essas mudanças que acontecem nos sistemas do corpo são os efeitos fisiológicos. Os morfológicos são aqueles perceptíveis. O emagrecimento, o aumento de massa muscular, o aumento de força, esses são os efeitos morfológicos, tá? E os psicossociais, que são muito importantes. Os psicossociais vão desde a melhora da autoestima, a pessoa se sente mais confiante, a pessoa se sente melhor consigo mesma, até a questão social, que é ela fazer novas amizades, ela se inserir em novos ciclos, né, de pessoas, conhecer gente, todos esses se encaixam nos efeitos psicossociais. E também estudamos conceitos básicos de musculação, principalmente o que é mito e o que é verdade, né, quando o assunto é musculação.
Então, lembro que fizemos um exercício em que era perguntado, criança pode fazer musculação? Então, a maioria de vocês de imediato respondem, não. E aí a gente descobre que sim, desde que respeitado a idade e o período de maturação e desenvolvimento biológico daquela criança. Idoso pode fazer musculação? Em geral, os alunos de cara falam não. E aí a gente aprende que podem sim, desde que respeitados os mesmos aspectos que a criança. Tá? Então, nós estudamos isso lá na segunda série. Ainda no segunda série, mas no segundo semestre, nós estudamos sobre os vilões açúcar, sal e gordura, né? Para as doenças hipocinéticas, diabetes, hipertensão arterial e colesterol. Estudamos também sobre fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Modificáveis, aquele que depende do indivíduo para estar em poder do indivíduo modificar, que são relacionados a hábitos, né? Que são tabagismo, alcoolismo, consumo de drogas, enfim. E os não modificáveis, que são aqueles que independem da vontade do indivíduo, hereditariedade, etnia, envelhecimento, enfim. Essas questões nós estudamos lá. Estudamos também sobre ginástica alternativa, né? Aí as imagens que ilustram esse slide, elas são relacionadas à ginástica alternativa. Lá no alto, Tai Chi Chuan, aqui do meu lado, a yoga e ao fundo, pilates. Então nós estudamos e vimos que a ginástica alternativa se alicerça em 3 pilares: a suavidade, o holismo e a ludicidade. Também estudamos sobre o exercício físico e a prática esportiva em níveis adequados, ou seja, o horário que vai treinar, a temperatura, a preocupação em hidratação, que tipo de roupa é mais adequado, se eu vou fazer ao ar livre, se aquele local em que eu vou fazer a minha atividade ele me oferece segurança, né? Quando eu digo segurança eu falo de violência urbana, se ele não é um local esburacado para fazer caminhada, se eu não corro risco de sofrer uma contusão, também iluminação, se ele oferece a iluminação adequada, enfim. Estudamos esses vários aspectos. E por fim, nós estudamos também como as pessoas com deficiência, elas se inserem nesse universo, né? Como as pessoas com deficiência, será que elas podem? E se podem, como elas acessam a prática esportiva, a academia, enfim, práticas ao ar livre? Será que as pessoas com deficiência podem? Lógico que podem, né? Mas como? Né? De que maneira? Será que a minha cidade oferece? Enfim, nós estudamos esses aspectos também lá na segunda. E nesse ano também, no comecinho do ano, nós estudamos as diferenças de gênero, né, no aspecto do desempenho físico, esportivo e das construções culturais. Então, fizemos aquele exercício, o que é de homem e o que é de mulher, né? Aquelas construções culturais que fizemos, né? Que lutas é coisa de homem, jogar futebol é coisa de homem, balé é coisa de menina, cozinhar é coisa de mulher. Nós estudamos essas construções culturais. O que nós percebemos daquele dia? Que a geração de vocês é uma geração disposta a quebrar esses paradigmas. Então, muitas vezes, não, é de ambos, todos podem fazer, e naquela relação de atividades. Então, foi bem interessante como que a geração de vocês está disposta a romper com essas questões. Se essa mesma atividade fosse feita com a minha turma de terceira série do ensino médio lá em 1997, provavelmente nós reforçaríamos aqueles estereótipos, né? Que era a forma como a sociedade da época via, ou aquela geração de jovens da época via. A de vocês já está disposta a quebrar esse paradigma. Mas também vimos que quanto ao desempenho físico e esportivo, há diferença sim entre homem e mulher, porque existe a ação dos hormônios, né, da testosterona. O hormônio masculino, a testosterona, ele dá uma clara diferença física em favor dos homens. Então, percebemos lá que os homens são, em geral, mais fortes, mais velozes, enfim. Então, há sim, nesse ponto de vista. Mas também discutimos e construímos a ideia da valorização da mulher também nesses campos. Porque quando pensamos nos atletas mais bem pagos do mundo, se você pegar lá o top 50, você vai encontrar poucas mulheres, ou talvez nem encontre.
porque o atleta mulher ela tende a ser menos valorizada que o homem, via de regra, nos esportes. Então precisamos também romper com isso. Fizemos o exemplo, na época citamos a Marta, que é uma jogadora de futebol que ganhou 5 vezes o melhor do mundo, e ela não recebe a valorização quanto um atleta homem, que muitas vezes nem tem tamanha relevância quanto ela, mas acaba recebendo muito mais valorização. Bom, no tocante agora ao treinamento, né? Treinamento físico. Então, toda atividade que a gente vai fazer, física, profissional, intelectual, enfim, toda atividade que vamos realizar, ela necessita de regras, direcionamento e metas pré-estabelecidas para que nós possamos fazer aquela atividade da melhor forma. Então, quando eu monto uma aula, eu tenho um objetivo ao final. O que eu quero que meus alunos aprendam lá no final, né? Quanto tempo eu acho que eu vou levar para fazer esse processo? O que eles vão poder e não vão poder fazer durante a aula para que a gente possa otimizar. Então, veja, regras, objetivo e meta. Tá? E também toda atividade física ou programa de treinamento se baseiam nesses princípios, de uma simples caminhada até um treinamento desportivo. Então, voltando ao que eu falei lá no começo, toda atividade está alicerçada nesses princípios que vamos conhecer agora. Então, se um deles deixar de ser considerado ou for considerado de forma negligente, ou seja, não dá tanta importância assim, o que vai acontecer? O seu treino não vai atingir o seu objetivo ou vai demorar muito mais do que o normal ou ainda pode prejudicar, em vez de melhorar a sua saúde, acabar prejudicando. Primeiro princípio que nós vamos estudar é o da individualidade biológica. O que isso quer dizer? Individualidade biológica é o princípio que estabelece que cada pessoa é um ser único. Se ele é um ser único, isso significa que o resultado do treinamento dele pode ser semelhante ao de outra pessoa, mas não igual. São palavras distintas, né? Quando eu digo que algo é semelhante a alguma coisa, é porque isso é parecido com. Quando eu digo que é igual, é porque é idêntico a. Então, temos que ter essa distinção. Quando se fala de condicionamento físico, significa dizer que um mesmo exercício, na mesma intensidade, na mesma duração, na mesma frequência, vai proporcionar diferentes adaptações de pessoa para pessoa. Tá? O sexo, a idade, a capacidade física, a experiência prévia e a técnica de treinamento vai interferir diretamente nisso. Lembra que eu falei lá no começo que a criança não sabe falar, não sabe andar, não sabe ir ao banheiro e que ela vai aprendendo, que os adultos, que os pais vão ensinando, né? E que a criança estimulada da maneira correta, ela aprende mais rápido que a outra? Então, é a técnica, todo o processo, a idade, a capacidade física, tudo isso interfere. Então, se eu pegar todos os alunos da sala, colocar todo mundo para fazer o mesmo programa de exercício, idêntico, igualzinho, e ao final de 3 meses eu resolver fazer uma reavaliação de todos vocês, vamos constatar que os resultados não foram iguais. Eles foram semelhantes às vezes, mas não iguais, que vocês se desenvolveram e que as capacidades de vocês que foram desenvolvidas de maneiras distintas. Uns mais rápidos que o outro desenvolveu mais isso e menos aquilo, o outro mais aquilo menos isso e assim por diante. Então, pessoas diferentes, resultados diferentes, princípio da individualidade biológica. O princípio da sobrecarga crescente. Lembra que eu falei lá no começo da aula que a gente aprendeu na língua portuguesa, começou por textos bem simples e esses textos foram gradativamente aumentando de complexidade, que as contas matemáticas começaram bem simples e gradativamente elas foram aumentando de complexidade. O treinamento é a mesma coisa. O princípio da sobrecarga crescente indica que para adquirir a aptidão física que você deseja, o seu organismo tem que ser submetido a estímulos cada vez maiores. Então eu começo fazendo exercício com determinado peso, depois de um certo tempo eu aumento esse peso,
ou eu aumento o número de repetições, ou eu aumento o número de dias na semana que eu faço aquele levantamento de peso, enfim. Eu tenho que ir, de quando em quando, aumentando o nível de dificuldade do meu treinamento para que o meu corpo vá se adaptando sempre à frente, certo? E como nós interferimos nisso? Tem três variáveis que influenciam diretamente no aumento da carga. Só que, assim, não é aconselhável que você altere as três de uma vez. O ideal é que você, quando é iniciante, altere uma por vez. E quando você é um pouquinho mais, assim, já está ali no médio, você pode até alterar duas. Mas as três de uma vez não é aconselhável. A primeira delas é a frequência. A frequência é o número de treinamentos por semana. Então, por exemplo, você vai na academia 3 vezes por semana. E aí, num determinado momento, você aumenta de 3 para 5. Então, você interferiu na sua carga. A sua carga de trabalho vai aumentar por essa interferência, certo? Então, a frequência, número de vezes por semana. Volume é o aumento da distância ou do número de repetições ou do tempo de duração. Então, todos os dias eu faço caminhada 40 minutos. 40 minutos de caminhada. Aí um belo dia, em vez de eu caminhar 40 minutos, eu resolvi caminhar 1 hora. Eu estou interferindo na minha sobrecarga, vai aumentar a minha carga de trabalho, certo? Então, o volume é isso. Intensidade é o aumento da velocidade da carga, do peso, ou a diminuição do tempo de descanso. Por exemplo, eu faço lá, vou na academia, faço determinado aparelho, eu faço 3 repetições, 3 séries de 15 repetições e tenho um intervalo de 2 minutos entre uma série e outra. Aí eu resolvi diminuir esse tempo de 2 para 1. Então eu vou lá, faço a primeira série de 15 repetições, em vez de eu esperar 2 minutos para fazer a próxima, eu faço uma espera de só 1 minuto e vou lá e faço o exercício de novo. Isso você está interferindo na intensidade, ou seja, você está interferindo na carga, certo? Então, aconselhável mudar 1 de cada vez. Ou, se você é um pouquinho mais avançado, mudar até 2. Mas não evitar mudar os 3, impactar, assim, já alterar os 3 numa pancada só, porque isso pode elevar a carga demais. E a carga tem que estar adequada. O estímulo, o aumento de estímulo, eles têm que estar adequados. Se você aumentar a carga em excesso, ela pode prejudicar a sua saúde, gerar contusões, e aí não é bacana, certo? Bom, agora o princípio da continuidade e da reversibilidade. Esses dois princípios, eles se combinam, né? Eles são complementares. O que é o princípio da continuidade? É o princípio que diz que a aprendizagem tem que ser contínua, sem interrupções, ou seja, esse aumento de carga, esse aumento de complexidade, ele tem que ser contínuo, ele não pode ser interrompido, né? Esse é o que diz o princípio da continuidade. E o da reversibilidade rege que, se houver essa interrupção, não deve haver. Mas se houver, isso quer dizer o quê? Que aquelas adaptações que eu havia ganho, eu vou perdendo. Eu posso perder parte dessas adaptações e, dependendo do tempo de interrupção, posso perder todas as adaptações que eu tinha adquirido, né? Então, por exemplo, por que quando a gente volta de férias, a primeira semana de aula é de revisão, por exemplo? Os professores fazem uma revisão da matéria. Por que isso é feito? Exatamente, você está seguindo esse princípio também. Presume-se que você ficou 30 dias, 40 dias fora da escola, você não leu nada, você não estudou nada, você não tomou mais contato com a matéria. Você vai retomar, a gente dá uns 2, 3 passos para trás para retomar o ritmo e aí avançar 5, 6, 7, 8 lá na frente. Então, o processo de ensinar, ele segue essa mesma base, esses mesmos pilares também, ok? Então, treinamento precisa ser contínuo, como os textos que nós estudamos desde o começo, foram aumentando o nível de complexidade continuamente. Se eu interromper por qualquer razão, eu perco parte das adaptações, aí eu tenho que retomar lá de trás, né? Só para ficar assim, último exemplo para clarear de vez.
eu estou treinando na academia, tal, fazendo lá num nível bem avançado meus exercícios, e aí eu resolvi passar 10 dias na praia. Vou lá, fiquei na praia e tal, curti e tal, foi maravilhoso. Eu já fiquei esses dias todos sem treinar. Aí no último dia eu pisei num buraco lá que eu não vi na água, né? Eu estava lá dando aquele último mergulho, pisei num buraco na areia lá e torci o tornozelo. E aí quando eu volto eu fico mais uns dias de molho por causa que meu tornozelo está inchado, não tem condições. Nessa brincadeira foi uns 20 dias sem treinar. Quando eu voltar para o meu treinamento, eu não vou conseguir fazer os meus exercícios igual eu fazia antes da viagem. Mas se eu tentar, eu vou realmente ter problemas, vou ficar muito mais cansado que o normal, eu não vou conseguir. Então, o que pede-se nessa hora? Recua um pouquinho, volta um pouquinho, diminui ali a intensidade, ou o volume, ou a frequência, volta um pouquinho e aí você vai retomando o ritmo e aí você consegue voltar ao nível que estava e avançar. Bom, para encerrar nossa aula, multiplique seu conhecimento. O que eu quero dizer com multiplique? Leve para frente. O que você aprende na escola não pode ficar encerrado ali. O que você aprende aqui nesse ambiente virtual não pode se encerrar ali. Você tem que levar para frente. Veja quantas coisas você aprendeu no ensino médio relacionado a esse tema. Noções de alimentação, noções do que diferenciar um exercício aeróbico de um anaeróbico, quais são os benefícios de um exercício aeróbico, quais são os benefícios de um exercício anaeróbico, qual a importância de você pensar da diferença de suplementação e anabolizantes. Você viu a importância da roupa adequada, do calçado adequado, do ambiente adequado, do horário adequado. Você viu a importância de se preocupar com a questão da violência urbana, da hidratação. Olha quanta coisa vocês aprenderam sobre o assunto. Das diferenças de homem e mulher na questão do desempenho físico. Tudo isso lhes dá a condição de sair por aí prescrevendo treino para os outros? Não. Mas lhe dá a condição de, em primeiro lugar, você vai começar a fazer atividade física por conta própria, você tem um mínimo de informações para não fazer nada errado e para facilitar, para otimizar os seus resultados. Você tem essa condição. Tá? E se você for buscar uma academia ou contratar um personal, você tem condições de não ser enganado por charlatões, por profissionais desqualificados que tem por aí. Porque quando diz a lenda, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, se você não tem noção nenhuma, não entende nada, não sabe nada e cai na mão de um profissional desqualificado, o que ele te mandar fazer, você vai fazer acreditando que está certo. E ao invés de você melhorar a sua condição física de saúde, você pode até se prejudicar, caindo na mão aí de um profissional que não tem a devida qualificação. Então você tem essa condição. Se você conhece alguém da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, que todo dia vai fazer uma caminhada, mas ele está cometendo essas falhas, o calçado não está legal, a roupa não está legal, o horário não é esse, você tem condições de interferir, de chegar lá numa boa e falar, olha, é assim, não é assim não, olha, eu aprendi que não é dessa forma e tal. E ter a paciência, porque quando a gente chega para alguém, principalmente as pessoas mais idosas, e fala para eles que não é do jeito que eles estão acostumados a fazer, que em outras formas mais fáceis ou mais tranquilas, a tendência deles é a negação, é negar, é não aceitar, é rejeitar a sua opinião desde o começo, sempre com aquela alegação, eu sempre fiz assim e nunca tive problemas. Então, ter a paciência. Do mesmo jeito que na escola, nós professores falamos lá no primeiro, repetimos no segundo e só no terceiro que alguns vão aprender, isso vai acontecer na casa de vocês. Vocês vão falar, vocês vão chegar nas pessoas, vão tentar explicar e tentar modificar os hábitos delas. No primeiro momento vai haver uma rejeição, mas aquele trabalho de formiguinha, com o tempo a gente consegue convencer as pessoas a fazer as coisas do jeito correto. Certo? Dúvidas? O e-mail mudou, não é mais aquele, é lrsang@yahoo.com.br, coloquei aí para vocês.
O e-mail lá do Gmail tivemos alguns probleminhas com ele, então vamos usar esse a partir de agora, certo? Se tiver algumas dúvidas, se tiver dúvidas em grande quantidade, nós fazemos uma live. Se for pouco, lá pelo e-mail mesmo eu respondo. E quem tiver meu WhatsApp também pode consultar por lá. Uma atividade em relação a essa aula vai ser preparada para vocês no Google Forms. Assim que tiver tudo prontinho, eu lhes envio o link para que vocês possam realizar. Um grande abraço a todos e até a próxima.